Bom dia, amados ouvintes! Quer fazer parte de um povo que receberá o batismo do Espírito Santo? Então junte-se a nós nessa jornada de 40 dias de oração pelo derramamento do Espírito Santo e com certeza você será grandemente abençoado. Dia 36, nosso tema, a Igreja. A palavra grega usada no Novo Testamento para a igreja é eclésia, que significa chamados para fora. Quando homens e mulheres respondem à convicção do Espírito Santo de aceitar Cristo como seu Salvador, tornam-se parte da eclésia, os chamados para fora. Quando estudamos o Novo Testamento, descobrimos que há dois aspectos muito importantes da igreja. Aqueles que são chamados para fora são chamados a crer nos ensinos da Bíblia. Paulo descreve a igreja com estas palavras: mas, se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Paulo chama a igreja a coluna e firmeza da verdade. Aqueles que são chamados para fora são chamados a viver e a ensinar as verdades da palavra de Deus. Há outro aspecto importante da igreja revelado na primeira epístola de João. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Este segundo aspecto fundamental da igreja é aquilo a que o Novo Testamento chama comunhão. No seu sentido mais simples, a comunhão não é certamente um novo conceito. Na realidade, num certo sentido, temos comunhão quando nos congregamos ao sábado na igreja ou quando participamos numa reunião social da igreja. No entanto, o conceito de comunhão do Novo Testamento é muito mais amplo do que a maioria dos cristãos imagina. A palavra do grego traduzida por comunhão é koinonia. A forma nominal deste termo significa ter uma parte, participar ou estar ativamente envolvido. A forma verbal significa comunicar, distribuir e transmitir. Assim, a forma verbal de koinonia significa muito mais do que simplesmente estar sentados juntos no santuário durante o culto de sábado ou jogar jogos nas reuniões sociais. O significado de comunhão no Novo Testamento vai muito mais além. Essencialmente, significa ministrar uns aos outros. Não é simplesmente saber os nomes uns dos outros, saber onde vivem ou cumprimentar-nos calorosamente na igreja aos sábados de manhã. Significa partilhar das esperanças, dos sonhos, das lutas e das dores uns dos outros. Significa permitir que Deus nos use para ministrarmos uns aos outros. Segundo o Novo Testamento, a comunhão da igreja é uma reunião de pessoas chamadas do mundo por Deus para se tornarem numa comunidade, com crenças bíblicas em comum e que de forma ativa comunicam, distribuem e dão a conhecer e ministram umas às outras. Se os cristãos não têm esse tipo de relação uns com os outros, estão aquém do plano de Deus para a sua igreja. Podemos guardar o sábado e ir à igreja, mas se não estivermos em genuína comunhão cristã, koinonia, não estamos realmente a vivenciar aquilo que é a definição de Deus de igreja em toda a sua extensão. A igreja somos eu e você. Por isso o Senhor tem um chamado, uma advertência para nós em Salmo capítulo 34, versículo 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Grandioso Deus, faz-nos temer-te e reverenciar-te de todo o coração. Livra-nos das coisas que nos impedem de ter aquilo de que precisamos espiritualmente. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te encontro amanhã aqui no canal Eduquel.